RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, amigos, muito bem-vindos ao nosso Inteligência Emocional desta semana aqui na RDC TV, sempre nas quintas-feiras, às 11 horas da manhã e também com sua reapresentação no domingo, às 10h30 da noite. Você participa conosco através das redes sociais, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Facebook, sempre RDC TV Digital. Você nos acompanha e fica por dentro de toda a programação. E assiste ao vivo, por exemplo, agora o Inteligência Emocional, não só no canal 24 e no 524 da NET, mas também através das redes sociais, no Facebook e no Twitter. Hoje aqui em nosso programa, eu tenho o prazer de receber ele, que é trainer em programação neurolinguística, em PNL, a da Dolphin Tech, do nosso querido amigo Nelson Spritzer. Tenho o prazer de receber aqui o Jonatas Crisel. Tudo bem, Jonatas? Tudo bem. Obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite. No dia que eu tirei Newton Spritzer, Nelson Spritzer, grande professor, um dos grandes mestres da PNL no Brasil e que já esteve conosco aqui no nosso programa, lá do Dolphin Tech, e hoje recebendo o Jonatas Crisel, que faz parte da equipe do Dr. Nelson Spritzer. Jonatas Crisel, muito obrigado pela presença, bem-vindo aqui ao nosso Inteligência Emocional. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Agora, Jonatas, a gente sempre começa o programa colocando uma pergunta simples e meio que óbvia. O que é inteligência emocional para você, que é o nome do nosso programa? É uma pergunta curiosa, né? Eu vou dar a minha opinião particular sobre inteligência emocional. Os conceitos, acho que estão pela internet, estão pelo mundo. Inteligência emocional, para mim, é tu ter opções, escolhas, frente às situações do mundo, as situações que te colocam que colocam as suas emoções em xeque e tu ter as melhores escolhas possíveis dentro das tuas competências, das suas qualificações. Para mim, isso é inteligência emocional. E hoje em dia, mais ainda, né, Jonatas? Com a avalanche de informações, de situações que a gente acaba encontrando na vida, saber essa inteligência emocional, ter essa inteligência emocional, acho que é fundamental para relações pessoais, profissionais, enfim, em qualquer meio, né? Para mim, um exemplo, a gente está passando por uma situação exemplar disso agora. A gente teve um episódio de eleições, onde a quantidade de pessoas que desfizeram amizades, de famílias que brigaram, de amigos que brigaram, simplesmente por não conseguirem entender que o outro tem o direito de ter uma ideia de visão de mundo diferente. Simplesmente por isso. E aí não há nenhum meio termo. A ação é desliga, desfaz, corta, rompe. Para mim, isso não é inteligência emocional sob nenhuma hipótese. Isso vamos lá, é meio feio dizer, mas é uma burrice emocional. É uma limitação também. Mas o mundo é curioso, o mundo produz esse tipo de fenômeno frequentemente. Bom, a programação neurolinguística, que para alguns, quando a primeira vez que ouve, que bicho é esse, né? A programação neurolinguística. Ela está presente, eu acredito, que em tudo. E a todo momento a gente está vivendo a programação neurolinguística e não sabe. Uhum. E eu queria que você colocasse para a gente, Jonatas, em que situações básicas o ser humano se depara com a programação neurolinguística e não sabe? Outra pergunta muito ampla, né? A programação neurolinguística é um nome feio, é um nome que não é a melhor representação que a gente tem para a arte, ou para a ideia, ou para a tecnologia. Mas, ok, é o que temos e a gente trabalha em cima disso. Ela é, na verdade, um conjunto de ideias, de técnicas, de conceitos, de metodologias que foram se ligando ao longo do tempo e que foram produzindo bons efeitos. Então, assim, as pessoas, quando elas... Por exemplo, tu tem um ente que faleceu e aí tu vai para o enterro. E aí lá no enterro, tá todo mundo triste, obviamente, um ente querido, é aquela coisa. E aí vem alguém e larga assim, não é que ele morreu, ele descansou. As pessoas falam isso. Essa sutil, mas isso dá uma percepção diferente do fato. E essa sutil, isso está dentro da PNL. A PNL ensina a gente a fazer isso, a dar significados melhores, a dar enquadramentos melhores para as coisas do dia a dia. Quando a gente tem perspectivas melhores das coisas do dia a dia, parece que o mundo muda. É uma dinâmica interessante essa daí. E, claro, isso não resolve a tua vida, mas isso te dá possibilidade de ter escolhas melhores. Eu percebo que a PNL ela sempre está em busca de
buscarmos, procurarmos, criarmos, utilizarmos melhores escolhas para alcançar os nossos objetivos. Né? Quando a gente usa a capacidade de linguagem da gente, nós falamos, nós expressamos, enfim, e não é a questão de vocabulário, mas é o jeito que a gente fala, isso tem muito de PNL, porque a PNL ela versa muito sobre comunicação, sobre não só a comunicação verbal, mas a não verbal, todo o aparato que a gente tem. Então, ela está aqui, enquanto a gente está aqui, tem PNL em andamento. Ah, mas a gente não tem curso de PNL, nem todo mundo aqui tem curso de PNL. Ok, nem todo mundo tem curso de PNL, mas não significa que tu não está usando conceitos que tu aprendeu em outros lugares, ou que tu, daqui um pouco, viu alguém fazendo, copiou para ti, e aí não sabe que tem aquilo ali, mas pareceu legal e tu continua fazendo. E a PNL está impregnada em tudo. E o fascinante da PNL, aí às vezes quando perguntam, o que é, né, a PNL para ti, assim, cara, a PNL ela está a todo momento incrustada nas nossas vidas, a ponto de que simples atitudes que nós temos sistematicamente, elas são uma programação neurolinguística que nós não sabemos que foram colocadas. Por exemplo, eu sempre brinco com a história do aprender a dirigir, né? E aí se tem aquele pré-conceito que as mulheres demoram mais, enfim. E as mulheres, elas aprendem como nós homens aprendemos, como qualquer ser humano. E no início, qualquer um de nós, quando começa a dirigir, por exemplo, a gente está lá calculando. Bom, vou tirar o pé da embreagem devagarinho, vou acelerar, engatar a primeira, depois é mais fácil para engatar a segunda e vai embora. E isso é totalmente pensado no início. Depois se torna algo automático, algo que você não fica pensando o que você vai fazer quando você vai dirigir. E para as mulheres eu brinco, e depois de um tempo as mulheres não só estão dirigindo e fazendo tudo isso, como estão cuidando a criança, estão fazendo a maquiagem, estão arrumando o cabelo, estão falando no telefone, viva voz para se comunicar com alguém, quer dizer, elas fazem mais de uma coisa. Então, tudo é uma programação e é só um preconceito realmente de que, não, que é mais difícil e tal. E elas são até mais cuidadosas que nós. Eu vi uma reportagem uma vez sobre isso e achei muito curioso. Eu não tenho bem certeza da veracidade, mas parece fazer algum sentido. Que a mulher, ela tem por formação, ela tem mais dificuldade com as questões tridimensionais em relação ao homem. E, portanto, ela é mais cuidadosa. Né, por natureza. E aí, claro, a curva de aprendizagem dela na direção é maior, né? O homem é mais impulsivo, o homem, segurança, azar, segurança, vamos lá. No geral, grosseiramente, eu sei que eu estou generalizando, mas enfim. E aí isso se traduz hoje nas estatísticas, né? Tu percebe que mesmo se tu fizer um proporcional das mulheres motoristas, dos homens motoristas, as mulheres são melhores motoristas. Exato. No sentido de multa, de acidente, de atropelamento, de qualquer índice que tu pegar. E assim, eu usei esse exemplo, né, do dirigir e usei a mulher, porque depois ela faz várias coisas ao mesmo tempo, porque, por ocasião, mas posso lembrar outras, né? O simples fato de a gente abrir uma torneira para o lado direito, ela já é também uma programação, né? Sim. Nós somos seres de hábitos, né? Nós frequentemente incorporamos hábitos nas nossas rotinas diárias, porque os hábitos é o que nos faz aprender mais rápido, né? Quando a gente fala de aprendizagem, e para mim PNL ela está intimamente ligada à aprendizagem. Se eu fosse assim, escolhe uma área para encaixar PNL dentro, educação. A PNL é brutalmente incrustada e fechada. Eu brigo muito por isso, viu, João? Ela não é terapia, ela não é business, ela faz isso, ela ajuda isso. É um conhecimento. Ela participa de todos os processos, não é? Mas assim, onde ela mostra todo o potencial, onde ela é exuberante em recursos, é na área da educação. E na educação, não necessariamente educação formal, mas na área de tu aprender a lidar contigo mesmo, né? A gente aprende, e deveria pelo menos aprender com os nossos erros, né? Senão a gente está fadado a ficar repetindo eles, né? E a PNL é um catalisador, ela acelera esse processo, ela faz a gente aprender mais rápido. Lá quando a gente está dando aula, é comum dizer para os alunos, a gente vai fazer um exercício agora, aí se vocês vão errar, daí eles ficam assim, e a gente quer que vocês errem. Daí eles ficam, né? Como assim a gente quer que vocês errem? Quanto mais rápido vocês errarem, mais rápido vocês entendem o que precisa corrigir e evoluir, e mais rápido a gente vai para o próximo capítulo. Aí eles... Faz sentido, mas é estranho. A gente vive numa sociedade em que errar é feio, em que errar é ruim, né? Num geral, ninguém gosta de errar, mas é onde a gente aprende.
E a PNL, ela é hábil em fazer a gente perceber. A primeira competência que um praticante adquire quando entra numa formação em PNL é a competência de percepção. É conseguir perceber a si e o impacto que tu produz no mundo. O impacto que é sistêmico. Pasme, ainda hoje, 2018, tem gente que joga a latinha pela janela do carro. A gente tem isso. Aí tá, a gente vai falar de educação, a gente vai falar de cultura, a gente vai falar de N coisas. Mas não, essas pessoas não estão percebendo o efeito que elas estão fazendo no universo. Não é nós e a natureza. Nós somos a natureza, a gente faz parte, a gente não está dissociado. Isso é exemplo, né? Tem um card que circula na internet de um senhor, que acredito que era o vô, figurado nessa imagem, o pai ao lado, e atrás o menininho, aí uma criança de 7, 8 anos. E estão os dois da frente com os braços para trás, assim. E aí estão os dois com os braços para trás e o pequeno também. Ou seja, são exemplos que a gente passa para quem está crescendo e vendo o pai, o vô, o irmão, enfim, né? Perfeitamente. A gente tem aquele velho, tem um ditado da sabedoria popular, né? As palavras movem, mas os exemplos arrastam. Exato. Né? E quanto a dar o exemplo, nós, professores da PNL, praticantes também, né? A gente está sempre aprendendo, isso é um ato contínuo. A gente está em frequente estado de erro. Né? Na prática, a gente erra em 90% do tempo. Né? Na prática, a gente está 90% do tempo cometendo erros. E aí, observando o que está dando errado e fazendo correções. Né? Seja aqui na TV, seja na intervenção numa empresa, seja numa intervenção, seja dando aula, a gente está sempre ajustando rota. Né? Mais ou menos como velejar. Tu fica ajustando as velas. E por isso, né, que até vai ser o assunto do nosso segundo bloco, que se trabalha muito o que para muitos é uma novidade de alguns anos para cá, que é a resiliência, que é o aprender com os erros, que é dar um novo significado aos erros, enfim, né? A resiliência hoje ela é falada, né, é a nova, né, um grande novo filão do mercado para se ter uma melhor situação de vida. Mas a resiliência ela sempre esteve presente para quem sabe, e você até colocou a situação da própria pessoa que faleceu e tal, essa ideia de pegar aquilo e tratar com uma outra forma, é um jeito já, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco com o Jonatas Crisel, que é a trainer em programação neurolinguística da Dolphin Tech, lá do professor Nelson Spritzer. Agradecendo a nossa equipe técnica que também está aqui, o Toninho, o Claudião, o Eduardo Rocha, a Ana Santos, o Marcelo Vidal, o grande Gilson Jacques, a produção da Nina Chari. Estamos ao vivo aqui na nossa RDC TV nesta quinta-feira, às 11 horas da manhã, e você também assiste a reapresentação no domingo, às 10h30 da noite. Intervalo, já voltamos com mais inteligência emocional aqui na RDC TV. Você não faz ideia de como uma cortina, uma persiana podem transformar o ambiente de uma casa. E aqui na Casa das Redes você encontra uma linha incrível das persianas da marca Persilux, com muito tempo de tradição no mercado, qualidade e realmente tecidos lindos, várias opções de cores. Tem a romana, rolô, plissada, sheer elegance. Tudo isso você encontra com a credibilidade da Casa das Redes, que faz sob medida para você e, claro, um desconto super especial para quem assiste a RDC TV, bem como a linha de cortinas de tecido. A sua casa vai ficar muito mais aconchegante. Felipe Camarão, 469-3312-1824. Vem para a Casa das Redes. Fica a dica. Tapetes que marcam. Império Persa Home Design. Che, tô aqui no aeroporto de Canela, na sala da Tri Táxi Aéreo, recebendo atendimento VIP. Olha aqui, ó, chimarrãozinho, coisa e tal, me preparando para fazer um voo panorâmico, che. E olha só, nesse pequenininho aqui, quem vai voar deve ser o Licurgo, né? Mas que barbaridade!
Toda segunda-feira, você tem um encontro marcado com Afonso Ritter, no programa Nossas Histórias, aqui na RDC TV, às 11h30 da manhã. Aos domingos, a reprise vai ao ar às 4h30 da tarde. Nossas Histórias traz pessoas que exercem a liderança em sua comunidade ou se destacam por outros feitos e qualidades em sua trajetória profissional. Oferecimento Unicred. Por que alguém precisa perder quando todos podem ganhar? A Unicred tem esta resposta. Voltamos com o nosso Inteligência Emocional desta semana, ao vivo aqui na RDC TV, recebendo hoje Jonatas Crisel, trainer em PNL, em Programação Neurolinguística do Instituto Dolphin Tech. Lembrando que também temos aqui no estúdio a Chali, que faz parte do departamento de marketing aqui da nossa RDC TV, ela que vai publicando nas redes sociais e atualizando tudo aquilo que acontece aqui em nossa emissora. Você participa com a gente através das redes sociais, no Facebook já está rodando lá a live com o programa Inteligência Emocional desta semana, você assiste a hora que você quiser, e também no Instagram, no Twitter, no site da RDC TV, informações atualizadas a todo momento para que você possa ficar sempre muito bem informado. Jonatas, a gente terminou o último bloco falando sobre resiliência. E eu falava, né, antes, se fala, né, a resiliência é aí o grande segredo para um grande momento de vida a partir de agora, um novo significado. Mas ela sempre esteve presente quando as pessoas conseguem sair de determinadas situações, inclusive de erros, para aprimorar-se ou para criar algo a partir de algo ruim que aconteceu. E eu cito, inclusive, o Silvio Santos, e citei isso dias aqui, que conta a história que ele foi pedir emprego num bar onde trabalhava o Rock, o auxiliar de palco dele, e ele disse que não tinha vaga porque a vaga era para mulheres, não era para homem. E aí ele, naquele problema de não ter conseguido um emprego, o que tinha de dinheiro comprou canetas, foi vender e tal, e a partir dali virou o Silvio Santos, que a gente sabe que virou. Ele foi resiliente a partir de um erro, de um problema. Okay. Foi resiliente, ele ainda tem, né? Ainda está vivo. Tem N competências ali, não só resiliência. Resiliência é uma palavra que surgiu agora que tem alguns aspectos interessantes, né? Na verdade, se trata da gente conseguir mudar o nosso ponto de vista. Eu reciclo aquilo que a gente falou no início, né? Mudar o nosso ponto de vista sobre uma situação que aparentemente pode ser limitante. Aparentemente, ela pode nos colocar num brete, como a gente fala no popular, e dessa mudança de ponto de vista nascer nascer recursos, né? Ou a gente ter a habilidade de usar recursos para sair, para achar alternativas, né? E aí a gente tem isso ao longo da história da humanidade, isso acontece frequentemente, né? Quando a gente... os post-its... Os post-its, para mim, são um exemplo fantástico disso, né? O cara que estava procurando uma cola super forte, aí descobriu uma cola que é meio cola, né? E aí aquilo seria um fracasso, num geral. E daqui a um pouco veio uma ideia. A gente sabe o que é o post-it hoje. É a ferramenta de trabalho de um monte de gente, né? Então, acho que essa é a competência que a gente tem que buscar desenvolver. A gente tem isso dentro da gente. A gente nem sempre usa isso. Observar, captar, entender as experiências de formas diferentes, né? De maneira que a gente consiga ter habilidades para lidar com aquilo ali sem entrar num sufoco, sem entrar num prejuízo, sem entrar numa crise. E dá para se dizer, vou te questionar, que ser resiliente é realmente saber interpretar de melhor forma as coisas ruins que acontecem, os problemas, um tombo, enfim, qualquer coisa que acontece, a gente tem que saber interpretar diferente? Talvez é por aí? Eu diria assim que é menos evitar o erro e mais evoluir apesar do erro, né? Então, ok, às vezes vai acontecer alguma situação e essa situação ela é tenebrosa, ela tem impacto, ela tem repercussão e a tua vida vai se modificar. Ok, né? Tem os chineses, né? Eu fui praticante Kung Fu por algum tempo, estou meio parado agora, mas enfim. E ali tinha uma frase da sabedoria chinesa que para mim é fantástica. Ela diz: se tem solução, para que se preocupar? Se não tem solução, para que se preocupar? E aí isso é um fato. Se eu não tenho o que fazer, se eu não tenho ação para tomar com relação a algo, ela é um fato. E fatos são neutros.
A maioria das pessoas demora um pouquinho para se dar conta disso. Boa frase. Os fatos são neutros. As nossas interpretações são que transformam aquilo num fato positivo ou negativo. Eu faço alguns processos de mudança lá na Dolphintech, né? Também sou um dos consultores, enfim. E há um tempo atrás apareceu uma menina, imagina, cenário político e econômico que o Brasil está, né? A gente sabe que é tenebroso, enfim, sem querer entrar no viés político. E ela chegou lá, ela disse, pois é, eu tenho um emprego garantido na Alemanha, numa multinacional alemã, tá tudo certo, eu só tenho que encaminhar os papéis. Eu digo, tá aí, qual é o teu problema? Aí ela, não, pois é, daí eu fico, daí eu não encaminho, daí eu não sei o quê, daí eu mando faltando alguma coisa. Aí eu olhei, assim, né, digo, tu tá te sabotando, é isso? Tu tá procrastinando e te sabotando. Ela diz, Aí, ok, estudo, trabalho, pergunta, né, a gente tem um arcabouço de perguntas. Daqui a pouco chega... Daqui a pouco, claro, o problema dela é ela tem uma mãe, que já tem uma idade avançada, os outros irmãos já saíram do país e a mãe vai ficar sozinha. Aí ela está lá sofrendo, brigando com ela mesmo para não deixar a mãe sozinha, mas também não quer ficar, né, tendo uma oportunidade de ouro dessa. Aí, trabalhando, chegou um momento que eu disse assim, tá, e tu já conversou com a tua mãe? Aí ela palideceu, ficou me olhando assim, não. Eu disse, então tu tá brigando contigo por algo que tu nem sabe se vai acontecer ou não. E se, aí eu abri a caixa de Pandora, e se a tua mãe ficar extremamente feliz por tu estar indo para um lugar que pode proporcionar um futuro melhor? Eu acho que é razoável um pai ou uma mãe querer um troço desse para o filho ou para a filha. E aí ela ficou, aí desabou na minha frente. Eu nunca pensei nisso. Eu digo, claro, ninguém quer ficar longe de um ente querido, mas isso não significa que a felicidade do ente querido está realizando a sua vida não é maior do que, né, eu não sei, tem que negociar, tem que discutir, tem que descobrir isso aí. Tu não pode sair de pressuposto. Então, tinha um fato, ela vai ficar sozinha, isso é um fato, né, aqui sozinha, assim, dos filhos, né, mas não é um fato que ela vai ficar mal, não é um fato que ela vai sofrer, não, isso são interpretações prévias ainda, né, e aí ok, ela saiu dali balançada, e aí com opções. E aí vem o que eu digo, as opções dela são não ir, era a opção que ela estava usando até então. A opção dela ir e azar da mãe, e a opção negociar com a mãe. Essa ela nunca tinha pensado que tinha. Que era conversar. Que era só conversar, é um troço tão básico quanto sentar e bater um papo. Agora é interessante que, quando não havia nenhum conhecimento de PNL, e eu sempre digo que a PNL sempre já estava participando e eu que não sabia. A minha mãe tem uma frase, até hoje, e sempre que eu fui reclamar de algum problema para ela falava, meu filho, eu vou te explicar uma coisa. Só tem um problema que não tem solução, se é que não tem solução, que é a morte. A gente não sabe o que tem depois, né? Por enquanto. Porque cada um tem sua fé, cada um tem a sua crença. Para alguns a vida segue, para outros não, enfim, não vou entrar nesse mérito. Mas ela sempre falou isso, Fabiano, o único fato, meu filho, que não tem solução é a morte. O resto tudo tem saída. Tudo tem algum jeito. E eu cresci com aquilo sempre na cabeça e agradeço a ela, né? Porque é um ensinamento, uma frase simples que retrata o que a gente está dizendo agora, que o fato é neutro. A solução vai ter sempre. Não vai ter a única coisa que não tem solução no fato. Para quem se foi, a morte. Para nós também tem. Nesse viés tem uma historinha que o pessoal conta, que é uma família pobre, humilde, né? A mulher, o pai já falecido e 2 filhos gêmeos. E eles tinham uma vaquinha que sustentava a casa. Já ouviu essa história? Já ouvi, muito e aí, uma hora, alguma coisa acontece, a vaquinha morre, cai no penhasco, como mimosa essa. Ok, isso. e aí a família entra, dá um problema na família e tal. E, passado alguns anos, vão procurar o que aconteceu com aquela família. A mãe morreu logo depois daquilo. E aí um dos irmãos virou um CEO de uma grande empresa, ganha muito bem, está muito bem de vida. E o outro mora na rua, é morador de rua, em condições lamentáveis. Aí vamos entrevistar as pessoas, o que aconteceu? Daí perguntaram para o CEO, não, pois é, aconteceu, o pai já tinha falecido, caiu a vaquinha, daí a mãe morreu, eu não tive escolha, eu tive que lutar. E aí eu tô aqui hoje. Aí foram para o outro irmão perguntar, tá, mas aí o que aconteceu com a tua vida? Não, pois é, meu pai já tinha falecido, aí a gente tinha uma vaquinha que sustentava, morreu. Aí a mãe logo depois também, e aí eu não tive escolha, a vida me deu isso. Aí, voltamos, o fato é neutro. As interpretações e as crenças que vieram daquele fato,
a morte da vaquinha, posteriormente o falecimento da mãe, geraram competências ou incompetências nos dois indivíduos e aí eles tomaram... A vida deles foi tomando forma a partir daquilo ali. E é correto a gente afirmar, e é um pressuposto básico da PNL, da programação da linguística, que cada pessoa o que é devido à sua experiência de vida e faz o melhor que pode dentro do contexto que está inserido. Isso. Ou seja, ou um ou outro, cada um tinha, mesmo assim, tinha o mesmo ensinamento, só que reagiram diferentemente a partir do mesmo fato. Vamos lá, os nossos desejos são os que nos movem, isso é um pressuposto da PNL, né? Nós somos movidos por desejo. Os nossos desejos estão intimamente ligados à nossa capacidade de perceber o mundo. Se tu pegar, e assim, nada contra, isso não é um preconceito, é só uma análise bem fria. Se tu observar um morador de rua, ele não tem problemas, ele não tem desejos assim bem organizados com relação a uma cobertura, a tarifa do dólar, a um carro esportivo. Não, ele quer conseguir um papelão melhor, quer conseguir algum lugar para botar as coisas dele com alguma segurança, comida, as coisas básicas. Né? Se tu pegar né, e conversar com um diretor de grande empresa, um CEO, enfim, alguém assim, né, ele não tem, provavelmente não passa pela cabeça dele qualquer dúvida, qualquer preocupação, qualquer ideia sobre comida. Não faz sentido ele ter esse tipo de dúvida, de problema, ou de dificuldade, ou de escolha. E, eventualmente vai ter algumas, assim, exceção, na regra não vai ter. Né? Por quê? Porque aquilo não faz parte do mundo dele. Né? Ele come bem, ele come, sabe, ele tem abundância daquilo. Né? Aí para ele sim, né? A cotação do dólar é ultra relevante para a vida dele. Né? A comida, ok, ele vai em qualquer restaurante para ele. Você fez eu me lembrar do texto do Índio Ben, que é o humorista gaúcho, fez sucesso, continua fazendo sucesso no Brasil inteiro. E ele tem um mendigo, que é o personagem dele. E aí ele fala, vocês pensam que eu tenho problema? Eu não tenho. Na verdade, as preocupações que vocês têm, eu não tenho. Vocês estão correndo para trabalhar, eu estou lá dormindo às 4 da tarde, às 11 da manhã. Quer dizer, é uma piada, é um texto engraçado. E realmente, quando ele faz, é engraçado. Porque ele fala tudo que ele, mendigo, né, não se preocupa. E a vida que ele tem, eu tenho uma vida tranquila, eu durmo até a hora que eu quero. Quando eu quero comer, eu vou não sei onde. Claro, que é um pensamento totalmente né, individual da piada. Mas que a gente, como você colocou, daqui a pouco ele realmente é exatamente isso. Né? É a realidade dele. Das ambições. Ele tem ambições compatíveis com a realidade. Quando ele melhorar a realidade dele, ele vai ter ambições que vão até o próximo horizonte. Né, a gente tende aí, esse é o mecanismo. Tem pessoas que são especiais que vão muito além do seu horizonte. Que elas têm, mas não são comuns. Né? O comum é tu vai até o teu horizonte, né? Independente do nível que tu tá, da possibilidade que tu tem. Muito legal, muito legal. Jonatas Crisel, trainer em PNL, lá da Dolphin Tech. Abraço ao professor Nelson Spritzen, doutor Nelson Spritzer, grande mestre da programação neurolinguística no país. Estamos com o nosso Inteligência Emocional. A Renata Pandolfo gostou também da frase que eu citei aqui. Fatos são neutros. Ela colocou aqui na nossa live. O pessoal está acompanhando e alguns já comentando aqui na live no Facebook da nossa RDC TV. Intervalo, já voltamos para mais conversa, para mais inteligência emocional com Jonatas Crisel, convidado desta semana do nosso Inteligência Emocional. Imagine esse colchão maravilhoso da King Coil, marca americana, altíssimo padrão de qualidade, aí no seu quarto. E você encontra com uma promoção fantástica. Aonde, Bruna? Aqui na Colchão e Companhia, sempre com as melhores marcas e os melhores preços. Dá só uma olhadinha nesse colchão, gente. Realmente é maravilhoso, extremamente confortável e tem uma promoção incrível. Com certeza, na medida Queen, tá só R$ 1.690 à vista. Vale muito a pena. Você vai fechar um excelente negócio na Colchão e Companhia com 2 lojas, entrega própria no litoral e 2 endereços. Protásio Alves 2115 e Protásio Alves 3916. O telefone é 3332-2776. Atendimento VIP para o cliente da RDC TV. Vem correndo. Colchão e Companhia, fica a dica. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui. Vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade! Isso vai ser um sucesso.
olha só a cascata do Caracol aqui em Canela. Que coisa linda a natureza, né, Che? E olhando aqui desse passeio panorâmico com a Tritaxi Aéreo, fica mais bonito ainda. Dá uma olhadinha, Che. Sextas-feiras, às 5 da tarde, aqui na RDC TV, ao vivo, o programa Que Esporte espera por você. Com o comando de Guilherme Paz e Paloma Maino, apresentamos todas as modalidades do mundo esportivo, deixando nosso telespectador por dentro de tudo o que acontece no esporte amador e profissional do Rio Grande do Sul. Que Esporte é reprisado aos domingos, 2 da tarde. Oferecimento Grêmio Náutico União. Esporte é o que nos une. Voltamos com o nosso Inteligência Emocional desta semana, sempre nas quintas-feiras às 11 horas da manhã e a reapresentação no domingo às 10h30 da noite. Estamos recebendo hoje Jonatas Crisel, ele que é trainer em programação neurolinguística do Dolphin Tech. E você participa conosco através do Facebook da RDC TV. Eu estou aqui ao vivo nos assistindo, está muito bacana aqui acompanhando as manifestações. O Fabiano Ferreira, professor Jonatas Crisel, estamos lhe acompanhando. Grande abraço. E, professor, os alunos estão aí na audiência também. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você nos acompanha no Instagram, Twitter, Facebook, no site da RDC TV, sempre atualizado, e também toda a programação no YouTube. Jonas, eu quero trazer para esse terceiro bloco algo que eu já escrevi algumas vezes e até me torno repetitivo em falar isso, mas é porque a ocasião ela é muito importante para a gente falar, que é sobre a tal da síndrome de domingo à noite. Se existe ou não existe... Qual é a situação disso? Eu até conversei com o professor Nelson Spritzer sobre isso também e ele me trouxe uma brincadeira que eu achei interessante. Também tem a síndrome da sexta-feira à noite, né? Então, ela existe, é fato. As pessoas, elas, por experiências passadas, acabam dando um significado para o domingo à noite negativo, mas tem como mudar isso, né? Acho que tu acertou muito bem na maneira de as pessoas. Elas dão um significado. Não existe um significado verdadeiro no domingo à noite, né? É um fato, e aí existe uma interpretação desse fato. Teve uma vez que... Eu vou te contar uma história para tentar responder isso aí. Teve uma vez que eu fui dar uma palestra numa escola, e aí tava os alunos, tinha alguns professores e tal, e aí eu fiz uma brincadeira. Essa brincadeira a gente faz em aula. A gente começa a me dar uma obrigação, algo que tu diz que tu tem que fazer obrigatoriamente. Aí um aluno, óbvio, me trouxe, eu tenho que trabalhar. Aí eu digo, adoro quando me vem com isso aí. Aí eu disse assim, o que aconteceria se tu não trabalhasse? Aí disse, não ia ter dinheiro. Tá, e qual é o problema disso? Eu sei que tem um problema, eu sei que é óbvio o problema. Mas eu fui instigando. Fazer pergunta é a nossa, né, maior competência na PNL, fazer boas perguntas. A gente fui instigando, vamos lá. Tá, mas daí eu não ia ter dinheiro. E daí? Mas daí eu não ia pagar as contas. E daí? Mas daí eu ia passar fome. E daí? Eventualmente eu não ia ter onde morar. E a gente foi indo. Um pouco a pessoa disse, tá, mas eu não quero tudo isso. Daí, silêncio mortal. Aí a pessoa... É interessante. Então não é que tu tem que trabalhar, tu quer trabalhar, porque a consequência de tu não trabalhar é muito ruim. Sabe, o sujeito ficou assim em choque na minha frente. Né? Então, assim, de novo, são percepções que a gente tem que ter. Quando tem essa questão do domingo à noite, né, a pessoa primeiro ela não entendeu que normalmente isso é porque vai ter que trabalhar no outro dia. Tem que acordar cedo, aquela história toda. Ela não entendeu que aquilo ali é uma escolha dela. Ela não é obrigada a fazer tudo aquilo ali. Mas ela está preferindo fazer tudo aquilo ali frente às consequências que ela pode ter. Né? E aí, ok. Só que uma vida pautada por escolha é uma vida muito mais leve do que uma vida pautada por obrigações. Exatamente. Né? Essa é a jogada. E essa é a flexibilidade que a gente precisa ter. Né? E aí, daqui um pouco, eu tenho que começar a perceber se eu tenho que estar naquele trabalho, eu posso buscar outra fonte de renda. Quando tu te dá conta que tu faz uma escolha, tu te dá conta que tu tem outras escolhas também derivadas daquela primeira. Já que eu tenho que eu quero trabalhar, que eu preciso trabalhar porque eu não quero a consequência ruim. Então tá, o que eu posso fazer? Eu não preciso me colocar numa situação de refém que só aquele trabalho me basta, né, ou me serve.
Né? Eventualmente, nas condições, eu sei que o mercado não está para peixe, aquela coisa toda. E aí tu foi aonde dava, né? Onde tu conseguiu, e ok. E acho genial tu ser grato também pela oportunidade que tu teve, né? De te reequilibrar. Mas assim, traça um plano para fazer algo que, quando chega no domingo à noite, tu esteja feliz, tu esteja com vontade de chegar no segunda de manhã, porque segunda de manhã tu vai produzir, tu vai fazer algo que também te agrega, também te deixa feliz, né? Então, essa na minha opinião, é a jogada que a gente precisa fazer, é a diferença que a gente precisa fazer. E o mudar isso é uma pura interpretação, né? É pura estrutura, e aí são as estruturas que a PNL entende, né? São inconscientes, é evidente, né? A PNL não trabalha na linha consciente, mas elas estão lá. É muito legal. Você falou em jogada e nós temos audiência aqui de um grande amigo, grande parceiro, Pedro Yarley, bicampeão do mundo com o Internacional, com o Boca, está nos assistindo. Muito obrigado, Yarley, pela audiência, grande amigo. Estivemos juntos no sábado passado. Muito obrigado pelo carinho da audiência aqui na RDC TV. A Renata Pandolfo colocou aqui, eu me inscrevi no trainer da Dolphin Tech, viu? Esse aqui. Ótimo. Legal. Te aguardamos. Ainda sobre a síndrome do domingo à noite, Jonas, eu gosto de citar também aquela história, né? E eu sei que a Nina Chari tem alguma coisa com domingo também, né? Ou tinha. Já ressignificamos já, né? Que é o seguinte, o cara que, o domingo eu não gosto porque tem isso, que recomeça a segunda-feira, eu não gosto do trabalho que eu tenho, eu tenho que ir para aula de manhã cedo, eu queria estudar à tarde. E, ao mesmo tempo, tem as pessoas que, por exemplo, tinham a experiência de no domingo à noite o pai pegar um violão para tocar com eles todo domingo à noite. Um hábito diferente, que era um hábito de lembrança positiva, uma lembrança legal, né? Tem muito disso também, né? As pessoas acabam dando esse significado negativo conforme as coisas ruins que acontecem. Ou no domingo, final de tarde, tinha lá um programa que não gosta. Agora tem, né? RDC TV, sempre programas bons. Mas antes, na década de 80, não eram tantos canais assim. Daqui a pouco tem um programa, o cara não gosta do Faustão, não gostava do Chacrinha, não gostava disso, daquilo, porque aquele final de tarde depressivo acabava afetando e isso se manteve. Chegou o domingo à tardinha, já começa a baixar aquela mini depressão e chega essa hora da noite, o cara já não quer dormir porque amanhã tem que acordar, mas agora tem inteligência emocional, ele sabe que ele pode dar um novo significado, né, Jonatas? Pode. Na verdade, assim, principalmente essas coisas são situacionais. Elas estão ligadas, assim, tu teve um forte, a gente chama de âncora isso na PNL, ela tem um princípio, né? Tu teve um forte estímulo emocional que se repetiu nas mesmas condições algumas vezes. Por exemplo, domingo à noite, forte, tanto positivo quanto negativo. Isso começa a fazer com que, quando aquelas condições estiverem de novo lá, mesmo sem o estímulo emocional, ela recria o estímulo emocional, ela ativa. Há um vínculo, há uma falsa relação de causa e efeito do ambiente externo com o ambiente interno. A gente tem essa capacidade, né? A gente chama isso, para o ser humano, a gente fala bonito, né? É uma âncora, condicionamento neuroassociativo, mas é o velho e bom reflexo condicionado dos animais. Né? É o velho e bom pavloviano reflexo condicionado. Não tem nada além disso. Então, tem gente, eu, por exemplo, sou um cara que adoro dirigir na estrada. Por quê? Porque eu tive muitas boas experiências de viagem, assim. Né? Eu acho estrada legal de dirigir. Não é, de fato, né? Assim, é um fato, nem outro dirigir na estrada. Não é, mas eu tive e ainda hoje eu me sinto bem dirigindo em estrada. Exato. Né? Estranhamente, quando eu pego um veículo para dirigir em estrada, eu me sinto bem. Que legal. Aqui o Yarley mandou um abraço pra gente aqui também. Grande abraço ao Pedro Yarley, grande craque aí do Inter, do Boca, do Paysandu. Um cara que é um orgulho pra gente. Agora, você falou sobre âncoras. Abrir a porta. Abriu a porta das âncoras, porque é interessante como nós temos âncoras e não sabemos que temos, né? A própria marcha nupcial, uma vez um amigo falou para mim, quem é que disse que a marcha nupcial é marcha nupcial? Podia ser uma marcha de outra coisa, mas se estabeleceu que aquela música era uma marcha nupcial. E assim são as músicas que mudam também o nosso estado interno. Sim. Se você está triste, bota uma música animada para dançar, você vai se animar. E, ao mesmo tempo, também tem aqueles que estão tristes e gostam de ouvir as músicas tristes para continuarem tristes e sofrerem tristes. E dizem que é importante esse momento também, né? De ter esse momento de... Quer sofrer, sofre, mas depois tu levanta. De novo, o importante, na minha visão e na visão da PNL, é tu ter boas escolhas. Mas, assim, o desejo é soberano.
nós somos movidos pelos nossos desejos, são os nossos desejos que nos movem. Isso é um pressuposto da PNL. Então, assim, se o sujeito quer sofrer, ele tem o direito genuíno de sofrer, e eu não sou ninguém para mexer nisso aí. Eu não vou alterar essa experiência do indivíduo. Só que me parece ser mais inteligente, e assim, é óbvio que tu tem... Pô, eu perdi meu pai há uns anos atrás. É óbvio que eu fiquei triste, é óbvio que eu tive meu período de luto, só que eu lidei de um jeito. Cada um lida do seu jeito, cada um tem... baseado nas suas experiências e na maneira como acha que... Né? Eu perdi meu pai, foi no final de semana, na segunda-feira eu estava trabalhando. Eu não fiquei, sabe, longe, porque eu entendi que se eu ficasse ia ser pior. Eu ia só sofrer e não, assim, eu não ia ter... Tá, ele não vai voltar, não tem o que fazer. Então, tá, vou fazer algo produtivo da minha vida para ver se eu engreno de novo, né? Nós não havíamos falado sobre isso antes, né? Apareceu o assunto sobre morte. Meu pai também faleceu quando eu tinha 15 anos. E hoje, 26 anos depois, eu tenho 41, não tem nenhum problema falar a idade também. Mas eu falei isso um dia desses em uma palestra e as pessoas ficaram até um pouco chocadas. Porque eu não trocaria nada que aconteceu. Aconteceu. Óbvio que se meu pai tivesse ficado vivo comigo, eu gostaria muito de ter ele do meu lado hoje. Mas ele faleceu e eu, ao invés de me recolher, eu me fortaleci. E acredito que talvez eu não seria quem eu sou hoje se meu pai tivesse permanecido vivo. Enfim, eu aceitei a situação. E às vezes isso também é um segredo para que se sofra menos. Né? Talvez a pergunta não seja por que tu está sofrendo, mas sim o que tu está aprendendo enquanto tu está passando por isso. Né? Tem uma citação que diz, né, se tu não for melhor amanhã do que tu é hoje, para qual tua serventia para o amanhã? Né? Então, assim, a ideia é essa. Ok, tem uma situação, a situação nunca é legal tu perder alguém que tu ama, enfim. Sim, continua sendo teu ídolo, como era o meu, mas a gente entendeu isso. Né? Só que assim, peraí, o que isso pode me ensinar? Qual é a mensagem que está aqui? O universo frequentemente nos manda mensagens e a gente pode aprender com elas. Né? Essa é a ideia, esse é o motivo da PNL. Muito legal a gente entrar nesse assunto, porque, coincidentemente, a gente passou pela mesma situação. E, às vezes, as pessoas acham, mas que cruel, que nada emocional. Mas não, a gente sente sim, mas de vez em quando a gente tem muita saudade, aí no nosso momento a gente se emociona, enfim. Mas talvez não fôssemos o que nós somos se isso não tivesse acontecido. Muita gente participando aqui, muito obrigado pela audiência através do Facebook. A volta tem o último bloco já do nosso Inteligência Emocional, recebendo hoje Jonatas Crisel, trainer em PNL da Dolphin Tech. Já voltamos. Fica a dica para você que vai construir ou reformar e procura piso vinílico ou laminado de qualidade e com excelente preço. É aonde, Peter? É aqui na Espaço Decor, a maior variedade com os melhores preços e sempre a pronta entrega. Piso laminado Duraflora a partir de R$ 64,90 um metro quadrado colocado e piso vinílico a partir de R$ 74,90 um metro quadrado também colocado. Não tem preço melhor em Porto Alegre. Tudo colocado e tem uma baita novidade chegando. Uma novidade, piso laminado da Quick Step com garantia contra umidade. Ele tem 5 anos de garantia contra inchamento de borda. É para correr agora na João Valig 706 ou 3029-8470. Tá vendo a instalação? A sua melhor opção. Vem para Espaço Decor. De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica e enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Estou me preparando aqui para pegar um helicóptero aqui, vou fazer um voo panorâmico com a Tritaxi Aéreo. Mas que barbaridade, isso vai ser um sucesso, passar. Olha que coisa bem linda, rapaz! O Lago Negro, com os pedalinhos, que privilégio!
A gente aqui de cima com a Tritaxi Aéreo. Poder ver isso aqui tudo, che, de cima. Mas que barbaridade. Baita passeio, che. Voltamos com o último bloco do nosso Inteligência Emocional aqui na RDC TV. Nesta manhã de quinta-feira, às 11 da manhã, você sempre tem Inteligência Emocional e também no domingo, a representação às 10h30 da noite. Lembrando que você participa conosco através das redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, RDC TV, em todas as plataformas, esperando a sua curtida lá para ficar por dentro de todas as informações. E o nosso site também sempre atualizado com informações para você. Estamos recebendo hoje no nosso Inteligência Emocional o Jonatas Crisel, trainer em programação neurolinguística da Dolphin Tech. Esse último bloco, Jonatas, a gente sempre encaminha, a partir de começa a conversar, trazendo mais informações e encaminha alguma dica para as pessoas que estão em casa, que assistiram o programa, daqui a pouco se identificaram com uma situação, puxa, mas eu quero adotar um novo comportamento, eu quero ter um novo hábito, eu quero pensar diferente em relação a determinada coisa. É possível a gente dar uma dica nesse sentido? É possível. A gente tem uma limitação de estar longe da pessoa. A PNL, ela existe, ela foi fundada em cima de um princípio. Eu vou falar dos princípios e depois eu mostro o mecanismo. Um dos princípios é do feedback. Então, assim, tu tem um emissor e existe um laço de comunicação e existe um feedback, que é o impacto que a minha comunicação está causando, né, no ouvinte. Assim, na TV, né, EAD, como a gente brinca, eu não tenho esse feedback é pobre ou inexistente, então eu tenho muito cuidado. Lembra que eu disse que eu estou 90% do tempo errado e corrigindo rota? Exato. É através do feedback. Mas tem um princípio da PNL que é o princípio da dissociação, é esse o nome que a gente usa. Qual é a ideia que está por trás disso? Quando tu está dentro de uma experiência, quando tu está vivendo uma experiência, tu tem o máximo de impacto emocional possível. Porque tu está vivendo a experiência. Se tu conseguir, de alguma forma, e aí tu vai precisar de uma boa imaginação para isso, ao invés de estar dentro da experiência, ver o teu eu como se fosse um filme, como se estivesse mais longe, sabe, à distância, a tendência é que o impacto emocional dessa experiência diminua. Então o sujeito tem uma culpa, ou tem sabe, enfim, os rolos que a gente tem, assim. E aí aquilo ali perturba, aquilo ali atrapalha, eu tenho um medo, né? Se ele começar, ao invés de se colocar dentro da situação, porque a gente tem essa tendência de lembrar dentro da situação, dentro daquilo, e aí fica emocionalmente abalado. Se a gente conseguir ficar longe e ter essa percepção dissociada, como a gente chama, a tendência é que tu consiga um melhor resultado para aquela experiência. Isso resolve a tua vida? Não, isso é um band-aid, né? Mas isso te ajuda a tu lidar com aquilo melhor. Aquilo que antes te afundava começa a ficar abafado emocionalmente, começa a diminuir o impacto daquilo, né? Pega o sujeito esse que tem, né, se a síndrome do domingo à noite, né, como tu disse, né? Se ele começar a se imaginar vendo o eu dele no domingo à noite, aquilo ali não é legal para ele, para qualquer um. Se a gente pudesse nos ver nos momentos que a gente está nessas situações, a gente veria um eu nosso que não é o que a gente gostaria de expor para o mundo, não é nós, né? E aí isso gera um circuito que pode te ajudar, né? Esse processo de dissociação eu gosto muito. O processo de dissociação é um processo interessante para fazer isso, para brincar com isso. Não, e legal que esse tipo de dissociação ele é possível até para ressignificar algumas coisas, de observar o meu comportamento. Te abre possibilidades de escolha, porque aí tu verifica o que tu tem de recurso interno teu, de inteligência emocional tua, que tu não conseguia usar, porque tu estava numa centrípeta emocional em função daquela situação. E aí tu te afastou, a emoção diminuiu, e tu consegue mais friamente observar a situação. Essa é muito básica, a gente ouve isso, lê em cards o tempo inteiro. O que a mente produz, o universo concretiza? É meio forte, mas faz bastante sentido. Faz bastante sentido. O processo de desejo é um processo que a gente tem um capítulo inteiro na PNL para estudar desejo, para te ter uma ideia. Ele não é só o pensamento positivo, como o pessoal vende por aí.
Ele tem condições, tem critérios, tem análise de ameaças, tem uma ecologia que está envolvida. Mas, num geral, algumas pessoas conseguem, mesmo sem saber, formular bons desejos poderosos. E aí o cérebro ele reúne, ele recruta recursos para transformar aquilo em verdade. Né? Ele tende a transformar. Quando tu tem um objetivo bem desenhado, sai da frente. Vai acontecer. Mas, claro, tu tem que trabalhar para isso. Mas acontece. Né? Se tu começar a ficar pensando em doença, em problema, em não sei o quê, em conta para pagar, não sei o quê, te prepara, o teu cérebro vai te dar doença, problema, conta para pagar, discussão, vai te dar isso. Porque ele está no radar dele, tu botou no radar dele. Né? Muito legal, isso eu acredito muito nisso. Tem até aquela história do estacionamento no centro de Porto Alegre ou de qualquer outra grande metrópole, que o cara sai de casa, eu sei que eu vou chegar lá e vai estar tudo lotado, não vou ter como colocar o carro, vou me estressar, vou brigar e tal. Certo, chegava no lugar, realmente não tinha lugar nenhum, tudo trancado. Agora, eu particularmente fiz esse exercício e deu certo, olha, 90% das vezes. Eu vou sair de casa, mas vai ter um lugar exatamente naquela rua, mais ou menos por ali. Cara, e sempre acontecia. Se não era na hora, vou dar uma volta na quadra, quando eu voltar vai ter. Estava ali o lugar. Olha, 90% das vezes que eu fiz isso, aconteceu. E o inverso também. Né? Eu me lembro muito, faz acho que uns 2 anos, ou 1 ano, eu fui para a praia e eu estava em Capão Novo, indo para Capão da Canoa, à noite lá, para comer um crepe e tal. E eu saí de casa já com a ideia de que eu não ia encontrar estacionamento, lugar nenhum. E rodei 40 minutos e não achava o estacionamento. Até que uma hora eu pensei, não, quer saber, vai ter um lugar ali naquela curvinha, assim, perto da praça e tal. Aí falei para as pessoas que estavam no carro comigo, as pessoas, vai ter um lugar ali. E eu fiz a volta e tinha um lugar ali. Impressionante. Aconteceu no mesmo dia o pensamento negativo e o pensamento positivo. Funcionou. Na maioria das vezes. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta perturbadora. Foi o teu pensamento que fez a vaga surgir ou foi o teu pensamento que permitiu tu perceber a vaga que já estava lá? Pode ser. Estaria de qualquer maneira. Pode ser. Né? Quantas vezes a gente não pensa negativo e por ficar em volta do problema, da conta, da discussão, do rolo, a gente não perde situações que seriam produtivas pra gente. Exato. A gente não deixa passar essas situações por estar focado no problema. E é muito do sofrer por antecipação também. Sim, disso, né? O sem cara dúvida. Já ficar imaginando que vai dar errado, dá errado mesmo. Sim, né? sem dúvida. Tu fica brigando contigo mesmo. Foi o caso daquela cliente que eu atendi. Fica brigando com ela mesmo há meses. Exato. E ao invés de ir atrás da solução. Temos quantos minutos, Nina? Temos 3 minutos, então vamos encaminhar já o final com o Jonatas Crisel. Muito legal o bate-papo, Jonatas. Que bom que você veio, espero que você tenha gostado. Tem alguma pergunta que eu não te fiz que você gostaria de ter respondido? Teve uma coisa que frequentemente a gente falou, eu não consegui abordar, a questão da PNL já está impregnada no nosso dia a dia. A PNL não foi criada, ela foi reunida. Né? Já tinham pessoas fazendo fenômenos notáveis na década de 70, né? E aí onde surgiram os hoje criadores da PNL? Na verdade, eles reuniram competências existentes. Então, sim, de fato, a gente vai ter espalhado por todo o universo fenômenos que a PNL usa. Né? A PNL criou pouca coisa, ela usou muito o ferramental que já existia no mundo, em abundância no mundo. Né? Acho que é isso. Maravilha. Bom, ainda bem que foi só isso. Então, essa é uma pergunta perigosa, né? Certa vez eu perguntei, tem alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de responder? E várias coisas. Então é uma porcaria a minha Tem mais uns 4 blocos aí tem mais uns 4 blocos para falar. Uma pergunta perigosa de se fazer. Jonatas, para quem quiser acompanhar o teu trabalho... Eu posso fazer um convite, aproveitar? Claro, o site é Dolphin Tech, Dolphin Golfinho, DOLPHIN, TECH.com.br. Toda última quinta-feira do mês nós temos uma reunião aberta onde a gente explica a PNL, a gente fala como é que ela surgiu, os princípios e faz demonstrações. Eventualmente pessoas tenham coisas que queiram mudar, queiram aprender a agir diferente. Ali é um momento onde a gente pode demonstrar brevemente, tem a questão tempo envolvida, mas assim, é uma degustação grátis para as pessoas que querem conhecer o nosso trabalho. O nosso trabalho é pautado nos princípios da cibernética, nos princípios da hipnose, princípios da psicologia. A gente tem uma série de arcabouços e ele é voltado para a educação, para te lidar com os seus recursos melhor. Muito legal. Jonatas,
Obrigado. Eu que agradeço o convite. Gratidão pela presença. Muito obrigado à nossa equipe técnica, ao Toninho, ao Claudião, ao Eduardo Rocha, à Ana Santos, ao Marcelo Vidal, ao Gilson Jacques, à Nina Chari e à Chali também do marketing que esteve conosco. Eu volto no domingo, às 10h30 da noite, com a representação desse programa, ou, se você está assistindo no domingo, na segunda-feira, às 5 da tarde, com o Clube Esporte Bar. Muito obrigado pela companhia, participe das redes sociais, dê sua opinião, compartilhe o vídeo e permaneça conosco na RDC TV, que tem a sequência da sua programação ao vivo para você. Muito obrigado, uma grande quinta-feira e para quem está assistindo no domingo, uma grande semana. Tchau!